Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de a gente ter cuidado com a frustração. É muito forte isso, irmãos, porque a frustração ela tem várias facetas. Ela aparece no nosso trabalho, ela aparece dentro de casa, família. Mas a frustração que pode tirar você da presença do Senhor é a com você mesmo, é consigo mesmo. A frustração, eu estava dando uma olhada aqui na definição, é um estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação. A frustração na vida do cristão, irmãos, tem o poder de matar ele espiritualmente, mas também tem o poder de forjar ele para que ele possa ser melhor ainda. E o que acontece? Na nossa vida cristã, nós sempre vamos passar por momentos de frustração. A frustração ela tem o poder de nos fazer desacelerar. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. A frustração ela tem o poder de nos fazer desacelerar a nossa vida de oração, de evitar a comunhão com os irmãos, de nos tirar das atividades da igreja local. Às vezes, irmãos, o diabo ele não está trabalhando para tirar eu ou você da presença do Senhor. Ele está trabalhando para a gente ter apenas uma frustração, porque quando a gente tiver essa frustração, a gente próprio se retira. E o que acontece, irmãos? Eu iniciei esse culto falando da frustração de Judas. Olha que interessante, hoje nós vamos meditar sobre a frustração de Pedro. Mas a frustração de Pedro fez ele amadurecer e se tornar um líder. A frustração de Judas fez ele se matar. Então olha os extremos. E o que acontece, irmãos? Uma vida cristã, ou o amadurecimento da nossa vida espiritual, nós vamos enfrentar não apenas a frustração, mas a decepção, as angústias e as tribulações. Vocês encontraram aí? A Bíblia diz assim, Mateus 26, 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra do quê? De tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Olha como isso é forte. Pedro estava aqui expondo a fé dele em Jesus, a fidelidade dele como um bom discípulo. E aí a Bíblia diz assim, versículo 34. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer. Olha a afirmação dele: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, olha
a afirmação de Pedro, de uma categoria, afirmando que se fosse necessário morrer por Jesus, ele morreria. Mas Jesus falou assim: olha, você vai me negar. Irmãos, eu estava pensando a respeito disso. Quando a gente se garante nas nossas próprias forças, Deus permite a queda para que a gente possa saber que nós não somos nada. Quantos homens e mulheres que eu já presenciei, que bateram no peito, dizendo: eu vou, eu consigo, tá? E daqui a pouco, pá. Irmãos, tem uma coisa muito difícil na vida de todos nós cristãos. Sabe qual é? Quando nós pecamos. Quando a gente faz aquilo que não é certo. A consciência acusa, a gente se frustra, e a frustração, como eu disse aqui, ela desacelera você. Ela tira a sua vontade de orar. Ela tira o desejo de você estar entre os irmãos. Então, começa-se o isolamento. E se não houver irmãos, um despertar nesse processo, aí vai tudo por ladeira abaixo. Só que, irmãos, alguns de nós, e existem muitas pessoas, que elas são muito, como que se fala? Precisa achar uma palavra correta para isso. Elas são muito duras com outras pessoas. E por serem flexíveis, e por muitas das vezes arrotar até mesmo, sei lá, uma santidade, Deus, ele permite que aquela pessoa caia, para que ela possa olhar para ela e falar assim: olha, você não é nada. Aqui Pedro, ele estava expressando que jamais isso iria acontecer com ele. Só que quem era Pedro? Pedro era um homem que o Senhor falou que a igreja iria começar através dele. Ele seria o líder da igreja. Quando Jesus fosse elevado, quem estaria na condução da igreja? Quem seria o líder entre os apóstolos? Pedro. Então Pedro estava confiando muito na força do seu braço. Estava confiando muito, sei lá, de repente estava com o ego meio inflado, porque imagine só, Jesus disse: digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha. Já havia entre os discípulos, vamos colocar assim, uma competição. Foi necessário Jesus chamar eles, pegar uma bacia com água, pegar uma toalha e ensinar o caminho da humildade para eles. Irmãos, quando Paulo ele tem a experiência de ser arrebatado ao terceiro céu e ver e escutar coisas maravilhosas, sabe o que acontece? Deus coloca um espinho na carne dele, para que ele não viesse se ensorbebecer, se achar melhor que os outros. Então, irmãos, no processo de santidade, no processo de amadurecimento, às vezes é necessário uma queda para que a pessoa olhe para ela e enxergue que ela não é nada, e ela tem que parar de arrotar
o que ela não é. Quem está entendendo faz assim. E é interessante, irmãos, que isso aconteceu com Pedro, e o Senhor permitiu isso acontecer para ficar como exemplo para cada um de nós. Um pouquinho mais para frente, em Mateus 26, 69, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, ó: após Jesus ter sido preso, tá? Se passa essa situação. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada aproximou-se e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo, falando. Cadê o homem que bateu no peito e falou: se for necessário eu morro por ti? Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que lhe disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez. E ele negou agora com juramento. Você está entendendo, irmãos, a profundidade disso? Ele não disse apenas: olha, não estava. Não, eu juro, eu não estava, eu não conheço esse homem. Mas era necessário, irmãos, Deus quebrar Pedro, para que ele pudesse ser o líder entre os discípulos, para que ele pudesse ser o Pedro que ele se tornou. E muitas das vezes, irmãos, é necessário Deus quebrar a gente no meio, Deus fazer que a gente caia em uma frustração, que a gente, poxa, fala: eu pensei que eu ia, eu pensei que eu era, mas eu não sou. Porque, como eu falei, a frustração, ela tem várias facetas, ela aparece em várias áreas da nossa vida. Porém, irmãos, quando nós nos frustramos consigo mesmo, o choro é doído, irmãos. O choro é doído. E para recomeçar, irmãos, tem que ter vontade, tem que ter desejo, senão não consegue. Quem está entendendo, faz assim. Se você não tiver força de vontade, você não consegue. Eu lembro, irmãos, no início da minha conversão, eu já havia me batizado nas águas. Eu estava, irmãos, vamos colocar, em um momento tão bom espiritualmente, sabe, vivendo um tempo muito bom em Deus. E o que acontece, irmãos? Teve uma situação aonde eu soltei um palavrão. E eu estou falando de mim, irmãos. Nem quando eu era incrédulo eu falava palavrão. Eu tenho isso de criação, de família. A minha família foi desestruturada, mas adolescente ainda, minha mãe falava para o meu padastro, falava assim: olha, você fica falando palavrão dentro de casa, está vendo? O Jefferson, ele não fala. E por que você fala? Sabe por quê, irmãos? Da nossa boca não pode sair ao mesmo tempo água doce e água salgada. Como diz a palavra do Senhor, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então, se da sua boca sai louvores ao Senhor, por que sai louvores ao diabo também? E eu lembro, irmãos, que, poxa vida, e tinha um irmão do meu lado. E aí esse irmão falou: você falou um palavrão, rapaz, você falou um palavrão. A minha cara decaiu assim, irmãos, no meu semblante. Eu fui para casa frustrado. Irmãos.
porque eu falei, oh meu Deus. Mas hoje eu entendo, era o início da minha conversão. É como se aquilo tivesse interrompido aquele momento tão gostoso que eu estava vivendo com quem? Com Deus. Aí uma outra situação, eu tinha montado com um irmão meu. Quem lembra aqui do telemensagem? Antigamente era febre, né? Você ligava, pagava e a gente mandava a telemensagem, aniversário, paquera, era um monte de coisa. E aí o meu irmão, ele decidiu voltar para o Mato Grosso do Sul, os equipamentos ficou comigo, só que ficou uma conta para pagar com outro colega, e eu fiquei responsável de tocar o telemensagem, e aí esse rapaz não teve paciência, queria confiscar os equipamentos. Eu sei, irmãos, que foi um tropel dentro de casa, uma briga e soco para tudo que... Aí ele falou assim para mim: seu crente sem vergonha. Imagina só, seu crente sem vergonha. Você pegou e brigou comigo, não sei o que, não sei o que. Eu vou lá contar para o seu pastor. Irmãos do céu. Pensa numa vergonha. E aí eu fiquei frustrado comigo mesmo. Eu fiquei frustrado comigo mesmo. Sabe, aquilo todas as vezes que pecamos e erramos, se você está em um tempo bom, vivendo um tempo bom com Deus, aquilo, irmãos, é um balde de água fria na sua fé. Você se sente a pior pessoa do mundo. Você se sente uma pessoa indigna de vir na igreja, indigna de estar. Existe essa palavra indigna? Existe, né? De você estar entre os irmãos. Isso é o que? Frustração. Uma frustração consigo mesmo, com a sua pessoa, com as suas atitudes. Porque eu vou falar, irmãos, eu vou falar de mim. Frustração com pessoas, isso você sempre vai ter. E, irmãos, isso é normal, na sua caminhada, na sua vida, você vai ajudar pessoas, as pessoas vão te apedrejar, você vai estender a mão, as pessoas vão te trair, você vai fazer de tudo para ajudar, as pessoas vão ser ingratas, então isso é normal. Quem está entendendo? Isso é normal. Mas a pior dor, irmãos, é quando você se frustra com você mesmo. E aí é onde mora o perigo, aí é onde mora o perigo, por quê? Porque a frustração, se você não tomar cuidado, ela pode te matar espiritualmente. Mas por que Deus permite? Porque Deus quer que nós venhamos lutar contra isso. E para você se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa amadurecida no Senhor, é necessário passar por essas situações. Quem está entendendo? Amém? E aí, irmãos, deixa eu colocar aqui de volta aqui que saiu aqui da página que eu estava lendo. Aí o que acontece? Paramos no 73, é isso? A Bíblia diz assim: pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, o que ele fez? Chorou amargamente, frustrado, porque na cabeça dele isso nunca iria acontecer.
Irmãos, sabe como que é a vida cristã? Ela é feita de perseverança. Ela é feita de perseverança. De repente você está aqui, irmãos, o seu coração, como eu falei, está apertado, porque você está em dívidas com o Senhor. Você está frustrado com você mesmo. Você fez o que não era para fazer. Você agiu da forma que não era para agir. Há uma cobrança sobre a sua mente, há uma cobrança sobre você. Existem dois caminhos aí. O caminho que você deve trilhar, que é sim, de você se jogar aos pés de Jesus e reconhecer o quanto você necessita e precisa dele. E o outro caminho, irmãos, infelizmente, que muitos acabam escolhendo, é continuar vivendo de uma maneira que Deus não se agrada. E o caminho, irmãos, esse caminho vai te levar para longe da presença do Senhor. A cada dia, a cada dia. Como eu falei, você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade de estar na igreja, você não vai ter vontade de estar entre os irmãos, você não vai ter vontade de participar. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo ele deseja. Porque um cristão frustrado consigo mesmo, ele perde para ele mesmo, irmãos. Quem está entendendo, faz assim. Só que isso na vida de Pedro preparou ele para ser um novo homem. Irmãos, olha aqui para mim. Que os seus tropeços e as suas dificuldades te preparem para você ser um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher em Jesus. Que não seja para te tirar da presença dele, que não seja para te esfriar. Irmãos, eu vou ser sincero, se um dia você falhar, errar, sacode a poeira, se joga aos pés de Jesus, mas não pare de buscar o Senhor. Não pare de buscar a Deus. Não pare, não pare, porque a vida cristã, ela é feita de perseverança. Nós somos o povo que persevera. Nós somos o povo que, irmãos, está doendo, nós estamos caminhando. Está difícil, nós estamos lutando. Quem está entendendo, faz assim. Porque, irmãos, eu sinceramente, quando chega ao meu conhecimento uma luta de um irmão, de uma irmã, eu falo assim, meu Deus, não é fácil. Mas também é necessário. Senão não há amadurecimento. Quem compreendeu, faz assim. Existe um processo de amadurecimento para cada um de nós. Ninguém amadurece espiritualmente se não passar por processo de frustração consigo mesmo. Quem compreendeu? Fecha sua Bíblia e se coloca de pé aí no seu lugar.